Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. Vamos dar continuidade à cronologia dos Evangelhos, um estudo que o Senhor Jesus colocou em meu coração, onde estamos destrinchando cada passagem, cada letra da Palavra de Deus, principalmente relacionada aos Evangelhos, e estamos também unindo essa palavra com os outros livros da Bíblia, porque a Bíblia é um livro, meus queridos, que ela se complementa totalmente, ela não se nega, tá bom? E foi escrita, são 66 livros, foram escritos em várias épocas, né? E pessoas que nem se conheceram falaram a mesma coisa. Então, meus queridos, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico, e eu te peço, inscreve-te no canal para que ele cresça, dá like a este conteúdo, compartilha, não tem que ser com muita gente, pode compartilhar nos grupos da sua família, pode compartilhar nos grupos do seu trabalho, compartilha nas suas redes sociais, e assim você será um canal de bênção do Senhor, porque está transmitindo a palavra de Deus, tá bom? Então, hoje vamos estudar uma passagem que é a segunda multiplicação dos pães e peixes. Jesus fez esse milagre duas vezes, nesta ocasião pela segunda vez, e esta passagem encontra-se em dois evangelhos, né? No evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 39, e no evangelho escrito por Marcos, capítulo 8, entre os versículos de 1 até 10. Hoje vamos estudar o evangelho escrito por Mateus, e eu te peço, vamos abrir agora as nossas Bíblias e vamos dar início a nosso estudo. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 15, versículo 29, iniciando. E a palavra de Deus diz assim: Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Então, de onde saiu Jesus? Lembra que o capítulo anterior, Jesus fez aquele milagre que ele abriu os ouvidos e a língua, os lábios, né, de um gentio, que tinha surdez e dificuldade para falar. Ele se encontrava na região de Decápolis. Então, agora ele sai da região de Decápolis e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E ele os curou. Glória a Deus, meus queridos. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram a Deus de Israel. Então, meus queridos, Jesus, ele nunca negou uma cura. A ele afluía muita gente procurando o milagre, e olha aqui como a palavra fala que levaram muitas pessoas com muitas deficiências, e Jesus os curou. E assim vamos nós até ele, meus queridos. Nós vamos assim, espiritualmente falando, mancos, aleijados, cegos, surdos, porque nós éramos desse mundo, né? E tínhamos nossas limitações, e ainda temos, mas o Senhor Jesus, ele nos transforma, ele nos cura, ele nos faz falar de novo, nos faz andar de novo, ouvir de novo, e temos depois essa caminhada que a gente precisa andar, onde vamos a lutar contra o pecado, vamos nos desagradar quando fazemos alguma coisa errada, mas o importante é que guardar em nosso coração que temos um Deus que nos capacita dia a dia, que nos envia momentos difíceis para nós crescer, tá bom? A repreensão às vezes de Deus é muitas vezes educativa, tá bom? E a gente nunca vai ficar no mesmo lugar parado. A gente vai se estar movimentando, a gente vai estar avançando, a gente vai estar se santificando, tá bom? Então, se você está errando, se você está pecando, não fique triste, porque forma parte do processo, forma parte do momento em que
Deus está te transformando, porque à medida que você vai se arrependendo de tudo que está fazendo errado, o Espírito Santo vai incrementando a ação dele na tua vida e as bênçãos vão cair. Tenha certeza disso, vão cair na sua vida, em nome de Jesus. Continuamos aqui com a palavra. Jesus chamou aos seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Olha o cuidado do Senhor Jesus, meus queridos, com uma multidão. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus fala para eles: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Então aqui vemos como Jesus, ele tem compaixão da multidão e ele quer elas alimentar. Então Jesus faz isso sempre. Alimento espiritual é uma das principais decisões de Jesus para nossas vidas. Então ele se compadece da multidão e pergunta, e fala para os discípulos que ele não quer deixar esse povo ir embora, porque poderia morrer de fome no caminho. E os discípulos já haviam experimentado vários milagres, inclusive uma multiplicação de 5 pães e peixes, e 2 peixes, e era como que eles haviam esquecido dessa situação. E ainda perguntaram: olha, aonde vamos arrumar tanto alimento assim para tantas pessoas? E Jesus pergunta: bom, quanto você tem ali? Não, eu tenho 7 pães e alguns peixinhos. Então ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças. Ele toma os 7 pães e os peixes e dá graças a Deus pelo que tem, pelo pouco que tem. Partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadá. Então, meus queridos, no relato encontramos Jesus em um momento especial de cura e transformação. Ele se encontra à beira do Mar da Galileia, um lugar conhecido por sua beleza e serenidade. Ao subir a um monte e se assentar, uma grande multidão se aproxima dele, mas não é uma multidão comum, tá bom? É composta, meus queridos, por pessoas com diferentes tipos de enfermidades: mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros, tá bom? Essa cena nos mostra que Jesus está em um ambiente propício para quê? Para curar, onde as pessoas buscam desesperadamente por alívio de suas dores e aflições. E o que é notável é que Jesus não apenas os recebe, mas os cura. Ele demonstra um poder ilimitado para restaurar a saúde e a integridade de aqueles que o procuram. O povo, ele fica maravilhado ao testemunhar os milagres acontecendo diante dos seus olhos. Os mudos começam a falar, os aleijados são curados, os mancos começam a andar e os cegos recuperam a visão. Esses milagres não apenas trazem alívio físico, mas também despertam louvor e adoração ao Deus de Israel, como tem que ser, meus queridos? Essa passagem nos lembra que o Senhor é bom para todos e é capaz de realizar grandes feitos em nossas vidas.
Olha o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 145, versículo número 9. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Glória a Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 17, no versículo 14, está escrito: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Glória ao Senhor. O cuidado de Jesus vai além da cura física, meus queridos. Ele se preocupa com as necessidades mais básicas, as necessidades mais básicas das pessoas. Nessa passagem vemos Jesus demonstrando sua compaixão ao perceber que a multidão que o acompanha há 3 dias está faminta. Ele não quer mandá-los embora sem antes suprir suas necessidades básicas para que não desfaleçam no caminho. A compaixão de Jesus é uma força motriz para os milagres que ele realiza. E nos lembra que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E isso se manifesta em seu cuidado para com aqueles que o buscam. Confiar em Jesus significa ter a certeza de que seremos cuidados. Confiar em Jesus significa ter a certeza de que seremos cuidados. Então, meus queridos, vamos confiar em nosso Mestre. Às vezes estamos passando por momentos difíceis, complicados, e na Bíblia tem uma série de exemplos de pessoas que passaram por situações bem complicadas, mas mantiveram a confiança no Senhor, e o cuidado de Deus sempre esteve na vida deles. Olha o que está escrito no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo de número 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Gente, se tem um personagem bíblico que sofreu demais, foi Jó. Jó, em um dia, perdeu filhos, saúde e bens. Perdeu filhos, saúde e bens. E nunca esse personagem blasfemou contra o Senhor. Inclusive, até sua mulher falou: vai morrer, mas antes amaldiçoa esse Deus que você segue. E ele falou: recebemos de Deus as bênçãos e nos alegramos, não vamos receber também as coisas ruins? Então, bendito seja o nome do Senhor. E Jó teve paciência, como aqui fala a palavra, perseverou na fé e Deus restituiu em dobro tudo o que ele havia perdido. E o final da vida de Jó foi muito melhor que o começo. Tá bom? Então, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, também está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. No desfecho desse episódio, vemos Jesus realizando outro grande milagre: a alimentação dos 4.000. Como os discípulos eram lentos, meus queridos, para entender o poder de Cristo, não é verdade? A descrença deles mostra que não tinham aprendido nada com o milagre anterior, em que alimentou 5.000 pessoas. Talvez eles pensassem que Jesus não alimentaria os gentios, já que a maioria dessa multidão era gentílica, mas a mudança no ministério de Jesus foi outra lição para eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Esse episódio nos mostra que Jesus não apenas satisfaz as necessidades físicas, mas também alimenta nosso espírito. Ele se apresenta como o pão da vida, aquele que, quando buscado, nos preenche de forma completa e duradoura. Glória ao Senhor.
No livro de João, Evangelho do Apóstolo João, capítulo 6, versículo número 35, está escrito: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Glória ao Senhor Jesus. Sua generosidade, queridos, a generosidade de Jesus ultrapassa nossa compreensão. A satisfação que encontramos em Cristo é completa e verdadeira. Ele nos guiará sempre, satisfazendo nossas necessidades, mesmo em tempos difíceis. Olha o que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 107, versículos 8 e 9. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Glória a Deus. No livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 11, está escrito: O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Toma posse dessa palavra. Hoje, às vezes, a tua vida encontra-se como uma terra ressequida pelo sol, deserta, sabe aquela terra que está rachada, que tem tempo que não cheira uma gota de água, sabe? Aquela terra que parece que está morta. Então a promessa de Deus é que Ele satisfará os teus desejos nessa situação e fortalecerá teus ossos. Para quê? Para que você ande por essa terra, para que a sua energia que está destruída, que está acabada, Deus vai te fortalecer para você sair dessa situação. E você vai ser como um jardim bem regado. Então você vai sair de uma terra seca, ressequida pelo sol, para ser um jardim bem regado, e será como uma fonte cujas águas nunca faltam. Tá bom? Glória a Deus, meu querido. Em resumo, a passagem nos mostra não apenas os milagres físicos realizados por Jesus, mas também sua profunda compaixão e generosidade para com aqueles que o buscam. Você vê que a multidão estava lá procurando Jesus e Ele não os abandonou. Ele é o Deus que cuida de todas as nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais, e nos convida a confiar nele em todas as circunstâncias da vida. Ao refletirmos sobre a palavra de hoje, somos lembrados do poder transformador e da compaixão ilimitada do Senhor Jesus. Sua capacidade de cura física e espiritual nos inspira a confiar nele em todas as circunstâncias. Que possamos, como a multidão que o seguiu, buscar sua presença constante, sabendo que ele é capaz de suprir todas nossas necessidades. Então, meus queridos, aqui vemos uma coisa maravilhosa, interessante. Vemos que Jesus não abandona aqueles que o seguem. Aqueles que vão até Jesus, do jeito que estão. Meu querido, não precisa você melhorar primeiro para procurar a Jesus. Não, você vai do jeito que você está. Manco, aleijado, surdo, cego, quebrado. Se apresenta ante o Senhor Jesus do jeito que está, que a palavra fala que Ele te transforma, Ele te cura. Então você vai ser nova criatura, você é um renovo. Gente, você vai continuar pecando, sua carne é muito forte. Mas se você manter-se perto de Jesus, quando você pecar,
fica perto de Jesus. Não fique longe. Tem muita gente que se afasta do Senhor. Ah, pequei mesmo, já fiz o que tinha que fazer, tchau, vou embora. Não. Procura o Mestre, porque quem tem a cura do pecado é Jesus. Ele já cancelou tudo que você ia pecar, meus queridos. Tudo que você pecou e que ia pecar, Ele cancelou na cruz. Ele morreu por você, Ele recebeu esse pecado. Então você hoje é comprada pelo sangue de Cristo. Tá bom? Então, pecou? Se arrependa. Fique longe de Jesus, fica perto dele. Começa a ler mais a palavra, começa a escutar mais louvores, começa a louvar, a cantar, a dar graças pela vida. Começa a orar mais. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Toma posse do perdão de Deus e continua a tua vida. E faz como a mulher que Ele salvou das pedras. Falou: filha, cadê teus acusadores? E ela falou: ninguém me acusou, Senhor. E Ele falou: então eu também não vou te acusar. Vá embora, vá em paz e não peque mais. As segundas chances sempre estão acompanhando ao Senhor Jesus. Toma posse do perdão de Deus e continua a tua vida em santidade. Tá bom? Então vemos como Jesus, Ele transforma, Ele supre necessidades básicas, Ele supre as necessidades espirituais. Ele não abandona os seus. Então, se a gente o segue, a gente tem que ter a fé de que está sendo cuidado e transformado dia após dia. Tá bom? E Jesus nos dá a lição de que dar graças em todo momento pode ser um grande sinal, pode ser um grande momento para que a multiplicação em nossas vidas aconteça. Você acha que Jesus reclamou quando Ele viu que estava com vontade de alimentar a multidão e falaram para Ele: Senhor, só tem 7 pães e alguns peixinhos? Ele falou: ah, não, que coisa é isso aqui? Vocês sempre são o mesmo, você tinha que haver guardado de alimento. Não, daqui. Pegou e falou: graças, Senhor, te dou pelo alimento que nós temos hoje. Partiu, colocou no cesto. Gente, era pegar um pão de... Eu imagino o milagre assim, ó. Eu imagino assim. Jesus pegou 7 pães e os peixinhos, deu graças ao Senhor. Ele partiu cada pãozinho, dos 7 ficaram 14 pedaços dentro do cesto. E não sei quantos peixinhos, porque a Bíblia não fala quantos. Deve haver partido o peixinho na metade, colocou dentro e deu: alimenta agora. O discípulo, pela fé, vamos lá, pegou o cestinho, toma um pãozinho, começou a dar para cada um. E não acabava. Era como que Deus, cada vez que saía um pão, outro surgia em seu lugar. Olha que coisa maravilhosa. E todo mundo se fartou. A palavra de Deus aqui está falando. Todo mundo se fartou. Comeram até morrer. E ainda sobrou 7 cestos com os restos, que certamente foram coletados e dado um bom uso para esse alimento que sobrou e outras pessoas se beneficiaram. Os milagres de Deus na tua vida são transbordantes. Nunca está faltando nada, sobrar. Tá bom? E vai sobrar. Mas isso depende da tua fé. Isso depende da caminhada, porque Jesus deu um comando para os discípulos: dá esse alimento. E o alimento não parou até que a pessoa ficou cheia. O mesmo aconteceu na passagem do Antigo Testamento, quando a viúva foi procurar o profeta Eliseu porque ela estava sofrendo pressões de agiotas. E o profeta falou: o que você tem? Eu tenho uma vasilha de azeite. Olha como se parece este milagre. Eu tenho só uma vasilha de azeite. E Jesus falou para ela: então você vai e vai pedir
vasilhas vazias emprestadas para seus vizinhos. Você acha que uma pessoa que não tem fé vai falar, não, eu quero vasilhas, mas eu quero vasilhas cheias para vender e fazer um dinheiro e pagar meus devedores? Não, a mulher teve um comando e ela foi e fez uma ação. Ela foi e pediu, me empresta, me empresta, me empresta, me empresta, me empresta. Encheu várias vasilhas vazias em casa e falou, e agora? Não, agora você vai encher todas elas com essa que você tem cheia. Hein? Eu tenho uma vasilha, às vezes nem estava cheia. Vou encher tudo isso? Vou fazer, pela fé vou lá. Encheu. Ué, não está acabando. Encheu. Quando encheu tudo, falou, filho, traz mais. Não, já acabou, mãe. O azeite acabou de sair da vasilha. Então, Deus transforma. Os milagres dele são transformadores. Os milagres deles são transbordantes na tua vida. E você vai ficar farto e ainda vai sobrar para que você abençoe os outros. Para que você abençoe os outros. Porque, meus queridos, os milagres de Deus na tua vida é para que você seja árvore, para que você dê fruto para os outros, para que você seja sombra para muitos. E o que você tem que procurar? Não é chegar e orar e pedir, Senhor, eu quero que você me ajude nisso. Não, Senhor, transborda na minha vida, Pai, porque eu quero transbordar na vida dos outros. Quando o milagre ele vem acompanhado do sentimento de ajuda, quando o desejo, quando a oração é dada é emitida a Deus do jeito certo, Deus, meu Deus, transborda na tua vida. Então, a partir de hoje, acredita que Jesus te cuida, que Jesus supra as tuas necessidades, que Jesus faz milagre na tua vida e que Jesus transborda com seus milagres na vida da tua vida, na vida da tua família. Tá bom? Gostaram do estudo de hoje? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai, entra na vida desse irmão e dessa irmã, transforma a vida dele, transborda, Senhor, na vida dessas pessoas. Que eles possam te procurar do jeito que eles estão, mancos, aleijados, cegos, surdos. E que o Senhor, com teu grande poder e tua grande misericórdia, consiga transformar a vida deles, em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo cuidado, obrigado pela transformação, obrigado pelo ensino, obrigado por tudo, Senhor, porque sem Ti nós não somos nada, somos gafanhotos que estamos voando em um mundo dominados por um ser maligno, por um ser que só quer a nossa destruição. Mas o Senhor nos cuida. Hoje eu tenho certeza do cuidado de Deus da minha vida e eu espero, Senhor, coloca no coração desse irmão e dessa irmã que eles estão sendo cuidados também pelo teu grande poder, pelas tuas asas, que nos cobre de tudo mal. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, estamos aqui hoje, eu estou muito feliz, hein? E já desejoso que chegue o próximo dia para continuar estudando cronologia dos evangelhos, onde o Senhor Jesus em cada estudo nos ensina como nos devemos comportar, como devemos andar nesta terra e aguardando sempre a sua segunda vinda para estar com Ele por toda a eternidade. Em nome de Jesus, eu oro para vocês, eu agradeço por tudo e eu desejo que a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus seja com você e a sua família.